Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de aproveitar aqui a sexta-feira então para trazer um resumo das principais notícias e também especiais publicados lá no gurudoscarros.com.br ao longo então aí dos últimos dias, né? Eu peço também que você deixe sua opinião se você acha esse conteúdo interessante, se você acha útil esse tipo de resumo ou também se você gostaria talvez, né, de que esse formato vire uma live semanal aqui no canal. Peço que você deixe aí a sua opinião, a gente vai conversando ali no campo de comentários para debater o melhor formato aqui para este conteúdo. Então eu gostaria de começar aqui, né, apresentando uma reportagem aqui, né, que foi publicada no fim de semana passado, né? Então eu procuro aqui, né, realizar todo fim de mês, né, um resumo, então apontando aí os melhores carros, as melhores compras em diferentes segmentos, né? Você encontra essa lista aí atualizada no último fim de semana aí do mês correspondente, né? Então, pelo menos aqui até julho, né, gostaria de passar aqui com vocês, né, os modelos aqui recomendados, então, né, começando pelos carros de entrada. Então, o Renault Kwid segue firme aqui, né, pelo sexto mês, liderando aqui, né, sendo destaque aqui no nosso levantamento. Esse segmento, pessoal, ele reúne também, né, então o Fiat Mobi, também o Citroën C3, mas eu acho que, pelo menos na minha opinião, aqui no meu ponto de vista, né, peço que você deixe também o seu comentário sobre esse assunto, eu acho que o Kwid, ele traz um conjunto, então, ali mais equilibrado quando a gente fala nessa segmentação de mercado. Por quê? O Kwid pode não oferecer aí um interior tão espaçoso, né, quanto que a gente observa aí no Citroën C3, porém ele tem um bom porta-malas e traz ali, né, um conteúdo de itens de série melhor, em especial pensando aqui do ponto de vista da segurança, né, porque ele conta aqui com 4 airbags e temos também, né, o start-stop, que ajuda aqui na redução do consumo urbano. O Kwid também, em relação ao Fiat Mobi, por exemplo, tem aí também um interior mais espaçoso, um pouquinho, né, pelo menos mais espaçoso, mais confortável, com a vantagem, né, já dita aqui, do porta-malas aí, que beira, né, os 300 litros aqui no caso do Kwid, né? Então, um modelo aqui interessante para quem deseja gastar, então, aí na faixa de 70, 80 mil reais. Já falando um pouquinho aqui sobre a segmentação de carros elétricos, eu apresento aqui, né, o BYD Dolphin Mini como a escolha aqui geralmente mais interessante para quem deseja um automóvel com esse tipo de propulsão hoje em dia. Ele já está aqui figurando, né, nessa posição há 5 meses aqui na nossa lista. Bom, por que eu aponto então aqui o Dolphin Mini como uma boa opção para quem deseja um carro elétrico hoje aqui no Brasil? Eu acho que, pelo menos enquanto, né, a infraestrutura aqui de carros elétricos para recarga desses modelos, ela não se solidifica aqui no Brasil, né, ela não se torna mais ampla também aqui no país, eu acho que esse tipo de automóvel ele é bem interessante para quem realiza então um deslocamento urbano ali, né, na maior parte do tempo, então seja de casa para o trabalho ou para os seus afazeres diários. Por quê? Você consegue ao fim do dia, né, efetuar a recarga então do automóvel na sua residência com mais tranquilidade. Então é um modelo mais interessante, é uma proposta, né? Eu acho que hoje em dia a mais interessante para quem considera a aquisição de um carro elétrico para percorrer longas distâncias, então falando aí de 400, 500 quilômetros, a gente tem um entrave sério hoje em dia aqui no Brasil, que é a dificuldade para você efetuar a recarga na estrada, por exemplo, né? Então, de fato, ainda hoje é um pouco complicado você percorrer distâncias maiores, né, com os automóveis elétricos, mas já que no dia a dia, né, um modelo como o Dolphin Mini é uma proposta bem interessante, ele traz uma autonomia interessante, é um modelo bem resolvido, com um tamanho interessante para essa aplicação urbana, traz ali os equipamentos essenciais, né, de conforto e segurança e tem também um nível de desempenho bem adequado para essa proposta. Avançando aqui no segmento de hatches compactos, então o HB20 já é recomendado aqui há 7 meses, né, na nossa lista. Por quê? Eu acho que tem dois pontos aqui bem interessantes no caso do HB20. Quando a gente pensa, né, em uma recomendação mais generalista, como é o caso aqui da lista do Guru Recomenda, né, o HB20, então, ele tem uma relação custo-benefício quase sempre mais vantajosa quando a gente compara frente aos seus rivais diretos, como por exemplo o Chevrolet Onix, também o Volkswagen Polo. Outro atributo muito favorável aqui ao HB20 são 5 anos de garantia, né? Então, com isso,
você tem um aspecto mais favorável também pensando ali na hora da revenda, né? Isso ajuda sem dúvida a melhorar a liquidez, ajudar também a controlar, né, a depreciação aqui do hatchback. Falando um pouquinho de sedãs compactos, eu acho que hoje em dia, né, o Volkswagen Virtus é uma pedida muito interessante, já figura aqui há 7 meses na nossa lista, e ele tem como destaques, né, o bom porta-malas com capacidade para 521 litros, o Virtus que se destaca também pela cabine muito ampla e confortável para 5 passageiros, com um bom espaço interno traseiro. O sedã também conta aqui com conjuntos mecânicos bem eficientes, tem uma boa lista de equipamentos de série. Aqui no detalhe você confere a opção topo de linha exclusive, né, com o propulsor 1.4 TSI, que também oferece um bom nível de desempenho. Já no segmento de sedãs médios, o Corolla também está aqui há 7 meses na lista, né? De fato, hoje em dia, dentro dessa categoria, o Corolla segue aí firme, né, como uma referência em vendas e também junto ao público aí dentro do segmento, né? De fato, um diferencial muito importante do Corolla hoje em dia também reside na sua opção híbrida flex, né? Então um diferencial interessante para o sedã produzido aqui no Brasil. O modelo também tem a suspensão independente nas 4 rodas, né? E na sua configuração exclusivamente térmica também tem um bom motor flex, no caso o 2.0 Dynamic Force. Migrando aqui para o segmento de sedãs premium, aí a gente tem aqui o BMW Série 3, né, figurando há 7 meses aqui na lista. De fato, o que favorece muito o Série 3 é a procedência nacional, né? O modelo é montado lá em Araquari, Santa Catarina, pode aceitar também gasolina ou etanol. Então, de fato, o modelo hoje em dia lidera, né, essa categoria aqui no Brasil, e não é sem razão, uma vez também que ele não deve em nada, né, em termos de luxo, sofisticação e também qualidade dinâmica em relação aos seus concorrentes diretos, em especial aí o Mercedes-Benz Classe C. Falando um pouquinho aqui de crossovers, né? Agora eu gostaria de entrar aqui no detalhe como o que eu considero, né, um modelo que enquadra-se nesse segmento. Então estamos falando aqui de compactos, né, com apelo robusto ou modelos derivados de hatches convencionais, como é o caso, por exemplo, do Volkswagen Nivus, né, modelo aí que é amplamente baseado no Volkswagen Polo. Nessa categoria também eu reúno aqui modelos com até 4,20 metros de comprimento. Então, de fato, hoje em dia o Renault Kadjar merece destaque aqui, né? Já figura 6 meses aqui na lista como melhor recomendação dentro dessa categoria, né? O modelo traz aí um conjunto mecânico eficiente, composto pelo motor 1.0 turbo com injeção direta associado ao câmbio de dupla embreagem, e também conta aqui com um bom conteúdo de equipamentos e de tecnologia, em especial aí na sua configuração topo de linha, que tem monitoramento de pontos cegos, o piloto automático adaptativo, entre outros itens. Falando agora de SUVs compactos, então considerando aqui modelos, né, utilitários esportivos propriamente ditos com comprimento até 4,40 metros, eu ainda destaco aqui, pessoal, o Jeep Renegade como uma opção ali geral, né, para agradar quem está em busca de um modelo dentro desse segmento. Por quê? É fato, né, que o Renegade vai completar aí 10 anos de mercado em 2025, portanto está longe aí de ser uma novidade, mas ele ainda reúne algumas credenciais técnicas muito interessantes, como por exemplo a suspensão independente nas 4 rodas, que é algo muito raro de encontrarmos na categoria. Apenas, por exemplo, o Tiggo 5X oferece esse tipo de layout para a suspensão. O Renegade também conta com freio a disco nas 4 rodas e também o freio de estacionamento com acionamento elétrico. Outro ponto interessante é que aqui na configuração Trailhawk, né, o modelo também alia então o sistema de tração integral com a motorização flex. É interessante porque hoje em dia apenas o Renegade aqui tem também à disposição, né, essa configuração mecânica, algo interessante para quem deseja realizar alguns percursos off-road ou deseja um modelo mais versátil para trafegar aí também sobre pisos não pavimentados, né? Falando um pouquinho aqui de SUVs intermediários, então eles são classificados aqui de acordo com o nosso padrão, no caso utilitários esportivos, entre 4,40 metros e 4,60 metros de comprimento. Aí, de fato, o Tiggo 7, né, ele se destaca muito nessa categoria, já figura aqui há 7 meses, né, com uma recomendação dentro desse segmento específico. O Tiggo 7, que apresenta um custo-benefício aí invejável, né, uma referência hoje em dia entre os SUVs, custando aí na faixa de R$184 mil na versão de entrada Sport, já oferecendo amplo espaço interno, um porta-malas
acima aí de 520 litros, e trazendo ali uma boa lista de itens de série. O Tiggo 7 Sport também, né, pode ser encontrado aí com motor 1.6 turbo e também na configuração híbrida leve com mecânica flex, né? Ele também pode receber, aí, no caso, suas versões mais caras, um bom pacote de assistência à condução Max Drive. Seguindo então aqui para os SUVs médios, eu destaco aqui já há 2 meses na lista, né? O Aval H6 na sua nova configuração PHEV 19, trazendo então aí a bateria de 19 kWh. Ele conta então aí com a propulsão híbrida plug-in, né? Oferece uma autonomia superior em modo elétrico na comparação, né, com o BYD Song Plus, por exemplo, e uma lista de equipamentos de série também muito robusta, né? O preço está em linha com os rivais diretos, né? Em especial aí o Song Plus, mas o modelo se destaca, então, por oferecer exatamente esse alcance maior em modo elétrico e um nível de equipamentos ali também muito bom, assim como espaço interno e o porta-malas. Já falando agora aqui de SUVs de maior porte, né, ou aí com até 7 lugares, 3 fileiras de assentos, eu considero aqui modelos na faixa aí, de 4,80 m, né, ou, como eu já citei, com até 3 fileiras de assentos. Nesse ponto aqui a gente tem hoje em dia, né, o Kawa-Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid como uma referência, oferecendo então aí até 3 fileiras de assentos, né? E o destaque fica por conta da mecânica híbrida plug-in aqui do modelo, aí com mais de 300 cavalos, 54 km de autonomia elétrica, né? Então, um modelo que traz um conjunto muito competente, bem avançado do ponto de vista, né, da eficiência, que também oferece aí um bom espaço interno e os principais equipamentos de conforto, tecnologia, bem como assistência à condução. Falando um pouco aqui de picapes compactas, né? Então a Fiat Strada segue a referência aqui na categoria, já há 7 meses aqui na nossa lista, né? A gente tem praticamente aí a Volkswagen Saveiro como rival direta hoje em dia da Strada, então a picape aí segue firme aqui, né, como uma referência, também modelo aí mais vendido hoje em dia aqui no mercado brasileiro. A favor da Strada, a gente cita aqui, né, o eixo traseiro rígido, né, o que favorece muito a robustez para o transporte de carga aí no modelo e também a sua durabilidade do conjunto, né, para quem precisa utilizar o veículo aí sobre vias não pavimentadas, enfrenta muito buraco, né, por exemplo, tem aqui um modelo bem robusto no caso da Strada. A picape que também conta ali, né, com as versões com cabine dupla e também com câmbio automático, né, uma particularidade aí da Strada. Falando aqui nas picapes intermediárias, cito também outro modelo da Fiat, no caso a Toro, né, já figura aqui há 7 meses na nossa lista. Como picapes intermediárias, a gente considera aqui modelos entre 4,70 m e 5,30 m de comprimento, e aí trazendo estrutura monobloco, né? Então a Toro aqui segue firme, né, como uma ótima opção de compra nessa categoria, oferecendo então aí, né, opções de propulsão diesel, tração também integral, dependendo do catálogo. Então, uma combinação ali de versões bem interessantes, né, que tendem aí a atender, né, uma boa parte do público consumidor desse tipo de automóvel. A Toro também oferece aqui um porte acima, né, de modelos como a Chevrolet Montana e a Renault Oroch, por uma boa relação ali entre preço, porte e o nível de equipamentos. Caminhando aqui para as picapes médias, né? Então falando de modelos com aquela clássica estrutura de carroceria sobre chassi, medindo aqui entre 5,30 m e 5,80 m de comprimento. Então, de fato, a Ranger hoje em dia ela se projeta, né, dentro dessa categoria por de fato estar uma geração à frente aí, de modelos como a Chevrolet S10, também a Toyota Hilux. Então, com isso, graças ao uso também de uma plataforma mais avançada, a Ranger tem aí uma dirigibilidade muito boa, né, uma referência nesse aspecto, né, além de conjuntos mecânicos bem eficientes, com destaque para as opções V6 turbo diesel, que também contam, né, com um sistema de tração 4x4 mais sofisticado dentro da categoria, que pode atuar tanto como um sistema de tração integral, né, de forma automática, ou como um sistema de tração 4x4 selecionável e propriamente dito, né? Então, de fato, a gente tem uma picape aqui eficiente, com uma ótima qualidade ao rodar e também um nível de equipamentos superior nas suas versões mais caras. E por fim, falando aqui na nossa lista, né, de picapes full size, a Ford F-150 já figura aqui há 6 meses, né, na nossa lista,
falando aqui de modelos picapes, então acima de 5,80 m. Bom, a Ford F-150 figura aqui, pelo menos, né, como uma referência aqui na nossa lista, por oferecer então uma combinação mecânica mais eficiente em relação às rivais diretas, né, no caso aí a Chevrolet Silverado e a Ram 1500. Então, Ford F-150 oferece um nível de desempenho praticamente equivalente aí ao das concorrentes diretas, com a vantagem de consumir menos, né, gasolina. Então, um modelo aqui interessante, também com uma cabine muito bem construída, com alto nível de sofisticação e também de equipamentos aqui na Ford F-150. Então, falando aqui no nosso primeiro tema, né, a lista aqui dos melhores carros até julho, na nossa seção Guru Recomenda, vou deixar aqui também no link da descrição, né, para as matérias que eu vou citar aqui no conteúdo de hoje, você pode conferir lá no site com mais calma, né. Outro tema que eu gostaria de abordar aqui com vocês, né, diz respeito a uma lista que elaboramos lá no site, né, apontando então os 10 modelos híbridos plug-in com maior autonomia em modo elétrico hoje em dia aqui no Brasil, né? Bom, esses modelos são bem interessantes, né, porque eles combinam então a versatilidade aí, né, no caso do alcance de um carro a propulsão, você consegue abastecer em qualquer lugar, consegue percorrer aí longas distâncias de forma mais tranquila e ao mesmo tempo pode utilizar então esse veículo de maneira totalmente elétrica, né, com uma propulsão não poluente na cidade, por exemplo. Então, de fato, é uma mecânica extremamente versátil, né? Como você pode conferir aqui na lista, né, vou chegar aqui já direto, né, para o nosso levantamento aqui definitivo. Então, em primeiro lugar, figura aqui no nosso levantamento, né, o Haval H6 GT, que alcança então até 116 km de autonomia em modo elétrico, o SUV que hoje tem preço sugerido aqui de R$319 mil. Em segundo lugar, ficou também o Haval H6 na sua configuração com a carroceria convencional, né, na opção aqui PHEV 34, então no caso a mesma mecânica presente também aí no Haval H6 GT. Mas no caso aqui do modelo aqui com a carroceria, a silhueta mais convencional ali, né, de um SUV médio propriamente dito, ele tem uma autonomia em modo elétrico de 113 km, modelo que custa hoje aqui R$281 mil. Em terceiro lugar, aparece aqui um sedã, né, no caso aqui o BYD King, na configuração topo de linha GS, que oferece então uma autonomia de 80 km em modo elétrico. Lembrando que esses dados apresentados aqui já são aqui de acordo com o padrão brasileiro. O King GS, que tem preço sugerido hoje em dia de R$ 187.800. É interessante, né, que nesse levantamento aparecem também modelos premium, né, como por exemplo que a gente confere no BMW X5, o Range Rover, e é interessante que esses modelos custam aí, né, 700 e quase 710 mil reais, como é o caso aqui do BMW X5, né? Ou também nessa faixa de 700 mil reais temos aqui o Cayenne e-Hybrid, né? Mas eles não se equiparam em termos de autonomia em modo elétrico aos modelos aqui chineses, né? Então, de fato, os produtos aí asiáticos, eles têm uma atenção aí muito grande, né, para essa questão da eficiência mecânica, né, em especial quando a gente fala aí de automóveis com propulsão híbrida plug-in ou 100% elétrica, né, nesse ponto os modelos chineses, de fato, eles lideram hoje em dia, né, nesse quesito técnico, mecânico, né, como a gente confere aqui na nossa lista. Então, para quem deseja, né, essa versatilidade, aí, estar no comando, né, de um automóvel, você pode rodar aí sem consumir combustível na cidade, apenas em modo elétrico, mas deseja um modelo versátil para viajar, por exemplo, tem aqui nos híbridos plug-in uma opção muito interessante. O link aqui para essa matéria também vai figurar aqui na nossa descrição do conteúdo. Já o terceiro tema que eu gostaria de citar hoje aqui com vocês fica para confirmação, né, por parte da Ford de que a Ranger vai estrear então mais uma versão ainda neste ano, né? A marca obviamente não entrou em detalhes sobre qual será esse catálogo, que ela deverá fazer apenas aí uma etapa mais próxima da estreia definitiva então dessa nova versão, mas a gente já pode fazer algumas apostas, né? Eu cito aqui, por exemplo, né, como uma opção aqui que a Ford pode trazer aqui para o nosso mercado é a Ranger Platinum, né? Esse catálogo aqui topo de linha, ele foi apresentado lá na Europa e traz então algumas soluções diferentes, como o acabamento interno ali mais trabalhado, alguns elementos de luxo, né, o conjunto
ótico dianteiro próprio aqui da versão, então e o interior aqui mais refinado, né? De fato, a Ranger está registrando aqui uma procura muito elevada nos seus catálogos topo de linha, né? Então é provável, né, que a Ford resolva atrair também esse consumidor específico aqui com uma versão mais completa, né? Como a gente colocou aqui na matéria, né, então a Ranger Platinum ela tem aqui como destaques, né, as rodas de liga leve aro 20 polegadas, um sistema de som premium com 8 alto-falantes, também pacote completo ali de assistência à condução que a gente já conhece aqui na picape. Uma alternativa também pode ser aqui a configuração a Ranger Tremor, né, que já é comercializada em mercados como a África do Sul e também a Austrália, né? Trata-se aqui de uma versão de apelo aqui aventureiro, como a gente confere aqui pelos pneus, né, de uso misto, também o skid plate aqui dianteiro, mas eu acho mais provável, né, que a Ford pode investir sim aqui na oferta da Ranger Platinum aqui no Brasil, vamos conferir aí mais adiante. E falando ainda do segmento de picapes, né, e também sobre essa temática de versões que deverão chegar em breve aqui ao mercado, a Rampage, então, tem confirmado na estreia de um catálogo, aí, pelo menos uma série especial, deverá ser o grande destaque então aqui para a linha 2025 da picape, né? Rampage, que vai comemorar então um ano aqui no mercado nacional com uma excelente aceitação. Segundo uma apuração aqui do pessoal do FCA Fan Brasil, né, do perfil aqui no Instagram, essa série especial então deverá ser chamada Rebel Ignition, então portanto aí baseada, né, na configuração de entrada hoje em dia aqui da picape, né? A RAM liberou aqui também um breve vídeo aqui, né, confirmando então essa nova série especial para picape, deverá trazer aqui como destaque essa cor laranja, né, essa cor diferenciada aqui que vai contrastar então com o teto preto, também com faixas pretas aqui no farol, né? Essa temática também vai figurar aqui no acabamento interno da picape. A Rampage, então, né, que além então dessa edição limitada, ela deverá trazer também uma nova configuração de acesso no seu ano modelo 2025, que é a versão Bighorn, né? Além disso, o propulsor diesel presente em algumas versões da Rampage, ele deverá ser substituído do 2.0 pela unidade 2.2 turbo diesel, oferecendo então aí mais potência, né, um nível de eficiência superior. Então, de fato, a linha 2025 aqui da Rampage estreia em breve, trazendo aí então algumas boas novidades, né? E agora, outro destaque aqui também desta semana ficou por conta da apresentação da Maverick 2025 lá nos Estados Unidos. Grande destaque aqui, então, da linha, da evolução aí de ano modelo para Maverick, ficou para a introdução aqui do sistema de tração integral em conjunto com a propulsão híbrida, né? A picape também ganhou aqui uma atualização, né, visual, então, no caso, como a gente confere aqui, né, no vídeo, a gente tem uma nova dianteira, aqui uma nova grade frontal, um novo para-choque, o conjunto óptico aqui também foi revisto, né? Essas são as principais evoluções aqui na parte externa, assim como as novas rodas de liga leve aqui para a picape intermediária. Já que na cabine, né, eu vou avançar um pouquinho aqui no vídeo para a gente chegar aqui nesse trecho, né? Então a picape recebeu aqui uma nova tela para a central multimídia, aqui com um pouquinho mais de 13 polegadas, né? De fato, o aparelho anterior não era condizente, né, com o modelo aí, com uma proposta mais jovial, mais arrojada, como é o caso da Maverick. Então agora com essa nova central multimídia aqui, a picape ganha aí, né, um avanço em conectividade. Vale destacar, né, que pelo menos do ponto de vista técnico, é interessante salientar que essa configuração híbrida com tração integral, basicamente ela preservou então as mesmas médias aí de consumo, né, já observadas na Maverick Hybrid com tração dianteira, gravitando aí em 17 km por litro na cidade com gasolina, né, o que é interessante, porque a presença então agora do sistema de tração integral não comprometeu a eficiência aí da Maverick eletrificada. A picape também ganhou aqui o reforço, né, dos sistemas aqui de para ajuda então, né, no uso de reboque aí no modelo. A Ford, pelo menos lá nos Estados Unidos, vai oferecer um pacote opcional chamado 4K para favorecer então aí
a uso de reboque no modelo, né? A Maverick 2025 também ganhou um reforço aqui, né, no conteúdo de assistência à condução, por exemplo, né, ganhando aqui o controle adaptativo de velocidade de cruzeiro e também um assistente de centralização em faixa, né? Então, de fato, o modelo traz algumas evoluções pontuais, mas bem-vindas aqui para a picape. Eu cheguei a entrar em contato aqui com a Ford, né, mas pelo menos por enquanto a marca norte-americana não apresentou uma previsão concreta para a data de estreia da Maverick 2025 aqui no Brasil, mas certamente isso deverá ocorrer em algum momento, uma vez que o modelo chega hoje aqui ao Brasil importado do México. Então, como ele evoluiu por lá, naturalmente esses aprimoramentos para a picape vão chegar aqui ao mercado brasileiro em algum momento. Provavelmente, talvez aí por volta do fim agora de 2024 ou apenas nos primeiros meses aí de 2025. Então, certamente, se você está considerando a compra aqui da picape intermediária, vale a pena aguardar por essas evoluções, em especial também, né, por conta da melhora aqui na conectividade, com essa troca aqui, com a presença agora então de uma central multimídia maior. Gostaria apenas de fazer uma observação também, falando aí da Maverick 2025, que a Ford então adicionou nessa interessante configuração Lobo aqui para a picape, com esse apelo então aqui, né, mais urbano, de uma picape mais esportiva também, né? Então, de fato, a Maverick Lobo traz esse visual mais arrojado, né? De fato, uma picape com uma proposta bem interessante. Esse projeto aqui, nesse conceito da Maverick Lobo, é derivado de uma ideia que foi apresentada pela Ford lá no SEMA em 2021 e que agora ganhou um sinal verde aí e chega como um dos destaques então da linha 2025 aqui da picape. Infelizmente, a Ford ainda não se posicionou nessa Maverick Lobo, está cogitada aqui para o mercado brasileiro, mas sem dúvida seria um acréscimo interessante aqui, né? Essa configuração esportiva, ela traz então sobre o capô o motor 2.0 turbo com injeção direta, né, que segue aí em linha, mas uma novidade interessante é que ele é associado, no caso aqui do específico, né, da Maverick Lobo, o motor 2.0 então trabalha em conjunto com um câmbio automático de 7 marchas, né, associado aí também ao sistema de tração integral. Os demais catálogos 2.0 turbo da Maverick, né, seguem aí com câmbio automático de 8 marchas. Segundo a Ford, essa transmissão então de 7 marchas, ela traz ali trocas mais esportivas, então, portanto, por essa razão, ele foi aplicado aqui na Maverick Lobo, né? Então você confere essa matéria completa, também um vídeo lá no site. E por fim, gostaria de conversar aqui com vocês, né, sobre a chegada então do Blazer EV aqui ao mercado brasileiro. Trata-se então de um SUV aqui de grande porte, né, com propulsão apenas elétrica, modelo que tem então aí na tração traseira, 347 cavalos e 481 km de autonomia, já de acordo com o padrão brasileiro, né? De fato, um alcance aqui bem interessante, né? O Blazer EV RS, que foi a versão escolhida aqui para o mercado brasileiro, ele conta então com uma bateria de 102 kWh e o desempenho aqui é bem interessante do modelo, né, que é capaz de acelerar de 0 a 100 em 5 segundos e 8, né, então portanto aí abaixo de 6 segundos. Então o modelo tem também o porte aqui interessante, né? Separei aqui as medidas para vocês, no caso 4,88 m de comprimento e quase 2 metros aqui de largura, né? O que resulta em uma cabine aqui confortável, né, para 5 passageiros. Porta-malas aqui do Blazer EV tem capacidade para 436 litros também, né? O tamanho aqui é interessante, um carro que mostra ser mais versátil, né? Pode ser um modelo aí interessante para quem deseja um SUV elétrico com um apelo mais familiar, né? O modelo tem suspensão independente multibraço dianteira e traseira e freio a disco ventilado, né? Então, o preço, pelo menos por enquanto, ainda não foi revelado aqui pela GM. Ele deverá ser conhecido ao longo aqui deste mês, quando também a pré-venda aqui do Blazer EV terá início aqui no Brasil na configuração RS. Mas, de fato, uma proposta aqui bem interessante para quem deseja um SUV elétrico de grande porte, né? Também com alto nível de performance. Provavelmente, até por conta dessa proposta premium, né, que a GM vai conferir para o Blazer EV aqui no Brasil, ele poderá gravitar aí na faixa de 400 a 500 mil reais, mas é apenas uma aposta, né? O preço definitivo será conhecido ainda neste mês. Então é isso, amigos, esse é um resumo aqui das principais notícias, também de alguns conteúdos especiais que
publicamos lá no Guru dos Carros ao longo desta semana. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Se você achar interessante a gente produzir uma live, né, nesse formato, peço que você deixe também a sua opinião, o seu comentário. Então a gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!